Shabbat Shalom, podem todos sentar, estejam à vontade. Quero pedir licença aos presentes na sinagoga e àqueles que nos assistem pela internet. Quero pedir licença para fazer os comentários a respeito da nossa Torá, nossa paraxá da semana, né? Perfeito, então. Eu gostaria muito de chamar a atenção a um ponto interessante. O nome desse ponto é missão. Todos nós temos missões, cada um tem a sua missão. O interessante é o seguinte: Yaakov, ele, em respeito ao Eterno, ele sempre cuidou de suas obrigações. Ou seja, ele vinha se preparando, ele não sabia qual era a sua missão, veja bem, não sabia. Mas ele vinha se preparando para a missão, porque o Eterno, ele nos entrega as nossas missões, quer estejamos preparados ou não. Aqueles que estiverem melhor preparados vão se desvencilhar melhor, vão ter mais sucesso na sua missão. Então, Yaakov, ele desde pequeno, ele, como se dizia, ele era homem das tendas. Ele habitava em tendas. Por quê? O que é habitar em tendas? Em tendas, ele estudava a Torá. Na época existia a Torá oral, não existia ainda a Torá escrita. Então, na yeshiva de Shem, que era filho de Noah, ele estudava com Shem. Ele estudava a Torá. E ele vinha se preparando, e ele era um homem muito esforçado no seu trabalho, ele era muito esforçado, inclusive, ele deu essa característica a um dos seus filhos, principalmente a José. A José, ele recebeu também essa capacidade de trabalho, de esforço. Então, Jacob não era apenas um homem que habitava nas tendas, ele era um homem prático. Ele era um homem que fazia as coisas acontecerem. Tanto é que, quando ele chegou a Padam, ele viu aqueles pastores ali, era cedo ainda, e o que vocês estão fazendo? Vão apresentar suas ovelhas? Não, a gente tem que ficar aqui até todo mundo chegar e tal. Quer dizer, os caras queriam ficar lá conversando e tal, jogando conversa fora. Esse tipo de comportamento é um comportamento totalmente diverso daquele comportamento de Yaakov. Yaakov, que muitos dizem que ele enganou seu irmão, muitos dizem que ele enganou seu pai, nenhuma coisa nem outra. Isso é outro assunto, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: Yaakov, ele era um homem honesto, íntegro e trabalhador, um lutador. Ele lutava e, tendo ele chamado muita atenção do Eterno, o Eterno se debruçou sobre ele e viu que era sua missão fazer acontecer a própria vontade do Eterno. Então o Eterno viu ali que Yaakov, ele trazia a sua capacidade para atender a necessidade, a vontade, não a necessidade. O Eterno não necessita de nada, mas ele tem vontade, ele quer que aconteça coisas, e quando nós nos colocamos à disposição dele, através dos estudos, através dos esforços, cada um de nós precisa, veja bem o verbo que eu estou usando, precisar, cada um de nós precisa se dedicar ao desenvolvimento, ao crescimento, à melhoria, ao estudo, ao esforço físico mesmo, para que nossas missões possam vir a ser cumpridas. Yaakov, ele cumpriu a sua missão, por quê? Porque ele se colocou ali. Veja bem, Yaakov, ele mal chegou ali naquele local, e quando chegou Raquel, aquela com quem ele viria casar, o segundo casamento, o primeiro foi Léa. Então, ele vendo aquela mulher formosíssima, linda, aquela jovem, então
ele se animou e falou, não, espera aí, eu vou tirar essa pedra e agora. E ele foi, retirou, removeu a pedra sozinho. Uma pedra que necessitava muitos pastores para removê-la, ele fez isso sozinho. Pela sua força, pela sua capacidade e pelo apoio do Eterno. O Eterno estava ali com ele o tempo todo. Então, foi o Eterno quem o ajudou a cumprir a sua missão, como o Eterno ajuda cada um de nós a cumprir as nossas missões. Qual é a minha missão? O Eterno é quem determina. Eu me esforço e faço tudo melhor, porque o Eterno, ele não luta por ninguém. O Eterno não faz por alguém alguma coisa que a própria pessoa tem que fazer. Eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que dar amor à minha família, eu tenho que dar educação aos meus filhos, eu tenho que dar orientação e liderança aos meus filhos, ao cônjuge. Então, tem que dar a orientação, a ajuda, o apoio. Essa é a minha parte. O Eterno não vai fazer isso por mim. O Eterno vai fazer por mim aquilo que eu não consigo fazer. Estamos atravessando uma época muito difícil. Vamos rogar ao Eterno para que Ele, Eterno, nos ajude a nos desvencilharmos de algo que nós não conseguimos fazer. Então, nós podemos cumprir as nossas missões fazendo, primeiro, a nossa parte, aquilo que nos compete fazer, que nós temos o poder sobre elas de fazer. E segundo, rogando, rezando e pedindo ao Eterno que nos ajude nas nossas missões. Nem que seja para dizer, Eterno, qual é a minha missão? A tua missão é aquela que, através do teu esforço, da tua luta, do teu sacrifício, você vier a ter sucesso, seja na formação da tua família, seja na formação do teu trabalho, seja no ambiente onde você vive, seja entre amigos, colegas, seja na sinagoga, seja entre famílias da vizinhança. A tua missão está ali. Então, segue, obedece ao Eterno e faz o melhor que você possa fazer em qualquer um desses ambientes. Seja na sinagoga, seja no trabalho, seja na escola, seja no ensino, seja onde for, não importa, faça o melhor que você pode fazer, que o Eterno vai fazer a parte dele. Não tenha dúvidas. Eu gostaria de colocar agora a palavra para a mesa. Eu gostaria de ouvir também a opinião da mesa, que não é obrigada a ser a minha opinião. Essa aqui é a parte interessante. Cada um tem a sua opinião e cada um tem a liberdade e o direito e a obrigação de trazer a sua opinião. Isso é muito importante. Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. Obrigado pela oportunidade, né? Pedindo também licença para nossos amigos aqui da mesa, para o Zaitun, que está na direção, a todos vós que estão aqui na sinagoga e a vocês que estão do outro lado também. Vocês são especiais também nesse momento. Poderão deixar aí seu comentário, sua pergunta, como que você está compreendendo o contexto dessa porção de hoje, de Vayetze. É muito bom os comentários do Zaitun, né? Eu também gostaria de comentar sobre essa questão ali do sonho, né, que Jacob teve, né? Muito interessante, né, aquele sonho que ele ficou, a princípio, sem saber o que significava, porque quando ele, no meio do caminho, o dia se foi e ele escolheu um local para dormir, para descansar, né? E ali colocou uma pedra como um travesseiro, bem confortável, né? Um travesseiro bem confortável, né? Uma pedra. E daí ele sonhou com uma escada, uma grande escada, né? Que tocava aos céus, tocava nos céus. E nelas anjos subiam e desciam, né? E há muitos comentários sobre o que significava essa escada. Então, há muitos comentários, muitos sábios comentam sobre isso. Mas quase que todos têm um consenso, né, de que é uma elevação, quando se eleva e abaixa, né, o nível, tanto espiritual como cultural, né,
de Am Israel e de todas as nações, de todos os reinos do mundo, né? Um dos comentários fala em relação aos impérios, né? Que, começando lá por Egito, a Síria, Média, Pérsia, e vem Babilônia, e chega até os gregos, e dos gregos passa para Roma, que é o reino que estamos na atualidade ainda, né? Ainda na Roma. E o sábio fala que dentro desse contexto, Israel, Jacó, né, que estava ali representando a sua semente, a sua descendência, que iam passar por todos esses impérios, por todos esses reinos. Iam sofrer, iam passar por dificuldade, mas Hashem os confortou quando ele viu isso, porque ele olhou e viu que o último império, o romano, que é representado por quem? Esav, né? Esav. Ele viu que esse império cresceu de certa maneira, né? Que tocou, né? No topo da escada. E ele se entristeceu, mas Hashem olhou para ele e disse: olha, não temas, porque eu estou contigo, estarei com os seus filhos, com a sua descendência, aonde quer que eles estejam. E em todo momento eu estarei com eles. E eles passarão por todos. E Esav, por mais que ele toque aos céus, de lá eu os abaterei. Então não temas. Isso vale para nós hoje. Nós estamos vivendo nesse último império, né? Que representa Esav, né? E não tema, né? Estava conversando no intervalo, acho que com um amigo aí, ele falava sobre uma comunidade que é perigosa, que habita, que está em nossa cidade. Mas então, assim como falou para nosso pai Yaakov, não temas porque quem está com nós é maior do que quem está com eles. Baruch Hashem. Eu vou deixar aí para os comentários que irão vir após aí o meu comentário e o do Zaytun, que cada um possa expor o seu pensamento, como que compreende, ou fazer a sua pergunta, o seu questionamento aí, tá bom? Deixa eu só abrir mais um parênteses muito rápido. Quando Jacob ele acordou desse sonho, ele pediu a Deus que o conduzisse ao seu destino e o trouxesse, que não lhe faltasse comida, nem roupa, né? E que, se ele chegasse de volta, ele traria o dízimo de tudo aquilo que ele obtivesse. Aí vem um ponto interessante. Ele lutou, mas ele lutou muito com Labão, para que ele tivesse recursos, para que ele conseguisse voltar ao Eterno, não de mãos vazias, mas com muita riqueza, para poder trazer dízimo. E ele lutou para trazer riqueza ao Eterno. Então, muitas pessoas dizem: não, a pobreza é santa. Não, a pobreza é horrível. A pobreza é péssima, porque o pobre não consegue ajudar ninguém, e nem a ele mesmo. Imagina ajudar os outros, fazer de tzedakah. Tzedakah com o quê? Se não tem recurso? Então, a nossa luta é para trazer recursos de sobra a nós, nossas famílias e a nossa comunidade. Então, Yaakov, ele lutou muito com Labão, embora não tenha lutado assim fisicamente, brigado ou coisa assim, mas lutado com a inteligência e com o apoio do Eterno. Então, Yaakov, ele lutou com o apoio do Eterno, fazendo tudo aquilo que ele tinha que fazer para adquirir a sua riqueza, para pagar aquilo que ele tinha comprado. Ele adquiriu as mãos de Rachel e Léa, de Labão. Então ele pagou de forma honesta, íntegra. E depois, durante mais 6 anos, ele lutou para ele adquirir a sua própria riqueza. Para quê? Para quando voltasse, tivesse o que entregar ao Eterno, o dízimo ao Eterno. Então, essa é nossa obrigação, lutarmos pelo nosso enriquecimento, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso fortalecimento. Por quê?
O fraco é aquele que atrai a mão do violento. Para que nós possamos nos impor, temos que ser fortes e não fracos. Ah, eu sou fraquinho, coitadinho de mim, eu sou uma vítima. Ah, você é uma vítima, então aí é que você vai ser vítima de verdade, real vítima. Seja forte, sempre, cada um de nós, homens, mulheres, crianças, idosos, não importa, cada um de nós tem que ser o mais forte possível para trazer ao Eterno e trazer aos nossos irmãos aquilo que devemos, por obrigação, trazermos. Shalom. Shalom. Mais um detalhezinho que eu ia comentar, acabei esquecendo, sobre essa questão dali, que quando Yaakov, ele depois acordou, ele fez edificou um altar ali, né? A Hashem, né? Por gratidão. E esse local, segundo nós sabemos, é o mesmo local onde mais para frente, bem para frente, foi edificado o Beit HaMikdash, né? Aquela pedra que ele dormiu em cima, ali, com sua cabeça, serviu da pedra angular, né? A pedra de fundação do Beit HaMikdash. Baruch Hashem por isso, né? Shabbat Shalom. A Parashá de Vayetze, ela traz uma alegoria, uma coisa interessante a respeito dessa escada, da escada de Jacó, que ela começa falando dessa escada, quando ela se assenta na terra, quando ela se coloca na terra e o topo dessa escada está no céu. E os anjos sobem e descem por essa terra. Possivelmente no sentido que os anjos que prestam esse serviço, eles que são esses mensageiros, ele coloca como algo que sobe e que desce. E nesse momento desse sonho de Jacó foi um primeiro contato que ele teve, a bênção que ele recebeu do seu pai Isaac, ela foi ratificada, dizendo: eu sou Adonai Elohim de Abraão, seu pai, o Elohim de Isaac. Naquele momento, ali começou essa relação de Jacó, vinda da bênção que ele recebeu do seu pai Isaac. E aí isso tudo que aconteceu aqui, essa promessa feita a Jacó, isso que perdura até hoje. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, a leste, ao norte e ao sul. Por ti serão benditas todas as famílias da terra, por tua posteridade. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para essa terra, porque não te abandonarei até que eu faça o que falei por ti. Essa foi uma continuidade da promessa que Hashem fez a Abraão, com relação à continuidade da descendência de Abraão. E aí, daí continua dizendo que Jacob despertou e ficou tomado por aquilo, e teve certeza que aquela terra seria a terra que seria legada à sua descendência. E aí ele continua, essa parte já foi comentada com relação ao templo e tudo. E aí, quando ele chegou ele chegou lá e foi quando ele chegou lá na terra onde ele viu os poços. Daí tem um sentido esse poço. O que significa poço? Ele significa só um lugar que tem água. O que é a pedra em cima do poço? Isso tem um sentido literal, que era um poço de água onde os pastores davam de beber ao rebanho, ou esse poço tem algum sentido? Por que eram 3 que estavam lá? E aí ele encontrou a Raquel, e aí ele conseguiu... Ele se colocou na posição de remover a pedra. O que é remover a pedra do poço?
o que significa isso, que mata a sede, aquilo que mata a sede dos rebanhos. Quer dizer, nessa paraxá tem duas coisas com sentido muito amplo, que vai a escada, a promessa, o diálogo de Jacó, e o conhecimento e a tomada de conhecimento de Jacó da promessa dessa terra, a essa parábola em relação aos poços, e essa tomada de conhecimento, ao contato de Jacó com Raquel. E aí a paraxá prossegue com essa saga entre esterilidade e fertilidade, entre a dedicação de Jacó às suas esposas, às suas servas, e a descendência que passou a ser gerada. E cada descendente, com cada sentido, isso é de uma profundidade muito grande. Ela não quer dizer exatamente, literalmente, o que está escrito aqui, mas ele quer dizer muito mais que isso. Eu não tenho alcance para analisar essa terceira parte ainda. Eu teria que me debruçar muito mais sobre isso. Um breve comentário que eu faço. Bom, Shabbat Shalom, com a Shabbat permissão de Shalom. vocês todos. Essa paraxá ela é bastante grande, né? Ela é interessante. E eu achei algumas palavras aqui na Torá que vai tirar um pouco algumas dúvidas do que às vezes é ensinado na internet, né? O pessoal ama procurar coisas na internet. E a gente vê aqui, por exemplo, a palavra Beit El, tá? Beit El é diferente de Betel. Quando o rei Yeroboam de Israel ele vai fundar a religião Bamut, ele cria um templo para Hashem em Betel e Tel Dan. Não confundir Betel com Beit El. Beit El fica no Monte Moriá, exatamente no Kadosh Kadoshim, o lugar santo, santíssimo. E como foi falado da escada, a escada representa realmente a elevação. Porque quando fazia esse sacrifício a Hashem, a oferta de Olá, ela é uma oferta de elevação exatamente no mesmo local. Então, não confundir Betel com Beit El. E isso muitos professores aí que estão no YouTube vão falar, não, ali é o local onde era adorado El Shur, tá? Que era o chefe do panteão cananeu. Uma versão distorcida de Hashem. Não confundir Betel com Beit El, citado aqui em Bereshit, tá, gente? São dois locais completamente diferentes. Outra coisa interessante é quando fala chamar Hashmaim, ou seja, o portão dos céus, a porta dos céus, a entrada dos céus, ou a casa dos céus, tá? Aqui não se refere a um lugar mágico, como das outras religiões, aonde Hashem está distante da gente. Hashem não está distante de ninguém, tá? Hashem está nos céus, exatamente em cima das nossas cabeças. Não é um mundo mágico atrás do guarda-roupa. Você tem que passar pelo guarda-roupa para chegar lá e encontrar um cordeiro fingindo ser um leão. Não é isso. O Hashem não está distante, ele não está depois do guarda-roupa. Ele está aqui. O texto não vai mostrar o mundo. Ali é um mundo espiritual, ali é um mundo mágico, ali é um mundo que está distante da gente. Não é isso que a Torá está dizendo. A Hashem está aqui. Você não precisa subir ao céu para receber a Torá, nem descer no fundo do mar para receber a Torá. Ela está diante de vós. Ou seja, a Hashem sempre está diante de vós. Outra coisa que as outras religiões que usam a Bíblia para manipular a massa, eles vão falar o quão é bonito a paixão de Yaakov com Rachel. Não. A gente está demonstrando claramente. Primeiro, ele quer acabar com uma cultura. Lavan, que significa branco. Olha que interessante. Ele vai falar, nós temos uma cultura, que é a cultura suméria. Avraham era sumério, Lavan era parente de Avraham, ele também era um sumério. Então, dentro da cultura sumério, dentro da cultura árabe, o primogênito é o principal. Então, Leá foi dada como a primeira filha também. Mas Yaakov queria olhar Rachel. Mas quem foi que deu mais filhos para Yaakov? Leá. A vontade de Hashem era diferente da vontade do coração de Yaakov.
Aí você vai ver muita gente, ai, eu senti no meu coração que é isso, ai, eu senti no meu coração que aquele é meu marido, ai, eu senti no meu coração que aquela é minha mulher. Quão enganoso é o coração do homem, disse Shlomo HaMelech, ou seja, Salomão, o rei. Então, não é a vontade do coração, mas a vontade de Hashem, ela é demonstrada na prática. Leá deu mais filhos. Rachel escondeu um ídolo, ela pôs o ídolo debaixo do travesseiro, tentando enganar o pai. Leá nunca fez isso. Rachel morreu jovem e só deu 2 filhos. Leá deu mais filhos e foi enterrada junto com Yaakov. Ou seja, a vontade de Hashem sempre foi Leá, não Rachel. Rachel era a vontade do coração de Yaakov. E, após a entrega da Torá, é proibido casar com as irmãs, com a cunhada. Tá? Não pode. Isso é um conceito que vinha lá dos sumérios, e Hashem aqui ele está quebrando tradições. Tanto que o primeiro filho primogênito é Reuven. Mas somos todos judeus. O último filho. Depois também Levi. Também não é o primogênito, mas é a classe sacerdotal. Isso demonstrando que Hashem está quebrando tradições do Oriente Médio. Ou seja, no meio do povo de Israel, não será desta maneira. Outra coisa que foi falada é... Gente, não é hora de me dar um branco. Poxa, me deu um branco, é um negócio importante. Eu não vou conseguir lembrar, mas eu vou passar, e se eu lembrar, eu comento isso aqui depois. Então, gente, Shabbat Shalom, e essa é a mensagem que eu trago para vocês sobre essa paraxá. Shabbat Shalom. La muerte de Raquel fue pronto porque al momento de que Labán fue a buscar sus ídolos, Jacob dijo que el que lo tenía iba a morir. Entonces, por eso fue que aconteció con ella. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Boker Tov Lekulam, bom começo do dia a todos, né? E antes de começar o meu comentário, agradecer a presença de todos que estão hoje aqui presentes e pedir a permissão de todos, né, do Benjamin Saitun, que está na frente hoje, o nosso Shelitá, trazendo os comentários principais do shiur desta porção, dos meus companheiros aqui da mesa, que já deixaram as suas posições bem claras a respeito desta parashat da semana, Parashat Vayetze, os internautas que nos acompanham do outro lado da tela, que prestam os seus ouvidos para escutar as nossas palavras, e também tirar um pouco do conhecimento da Torá, e eles também nos dão a oportunidade de escutar as suas palavras através dos seus comentários, para também nós tirarmos coisas positivas da Torá, né? E especialmente dos meus mestres, que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nesta porção da Parashat Vayetze, né? Aproveitando que hoje, Baruch Hashem, a minha mãe comentou antes do que eu, né? Agradecer a um dos meus mestres essa oportunidade. E também em essa oportunidade especial, neste Shabbat especial, agradecer aos 2 grandes mestres desta comunidade que nesta semana que passou agora, que está finalizando, fizeram aniversários, que aqui na nossa comunidade são os 2 astros da comunidade, 2 pilares grandiosos da nossa comunidade, né? Eu não vou dar nomes, mas quem conhece a comunidade sabe de quem estou falando, né? O pai do Minyan e a mãe da comunidade de Sharet Teshuvah, os 2 fizeram aniversário durante esta semana, e nós agradecemos pela oportunidade de ter o mérito de estar junto com eles, né? E participar de cada Shabbat, de cada festividade, de cada momento em que podemos cumprir uma mitzvah juntos. É um grande privilégio tê-los junto conosco, né? Eu só vou dizer as iniciais dessas pessoas. Rabi Avinadav e Maria. Então, Baruch Hashem, um Mazal Tov para todos, né, que temos esse privilégio de tê-los aqui juntos, né? Começar a minha explanação da porção da Parashat desta semana, aproveitando essa questão para falar a respeito das Neshamot, das almas, né? Das almas, que é um conceito que para nós, que aparentamos estar limitados ao mundo físico, como o próprio Yaakov falou agora há pouco, né?
O ser humano se acostuma com essas três dimensões e acaba esquecendo que o mundo não é só aquilo que conseguimos enxergar ou encostar ou ouvir. Existe algo que está vivendo, que está nos afetando e que nós não sabemos muitas vezes como entendê-lo nem como entrar em contato com aquilo, mas com certeza existe e está ativo hoje, agora, né? Mas que nós não tenhamos a capacidade de vê-lo, de enxergá-lo e às vezes de ter sensibilidade para senti-lo, não significa que não existe ou que não está funcionando, né? Então, por isso, falar a respeito do conceito da Neshama, da alma, que é um conceito que parece abstrato para esta região da tridimensional, né? A porção da Parashá, ela nos começa falando a respeito daquele halom, daquele som, né? E lembra, na Parashá passada foi falado de que se falava de que Abimelech ele olhou a Rivka e a Yitzhak pela halom, pela janela, né? Só que esse halom é com nun, né? E este halom é com M, com mem, né? Que é o som de M, né? Então, halom, falávamos também na semana passada que esse halom, né? É um dos descendentes de Jacob, é chamado Adom Ahalom, o Senhor dos Sonos, né? O Senhor dos Sonos, né? Então começa falando a respeito disso, começa falando a respeito da escada, já foi comentado bastante a respeito da escada, Baruch Hashem. Sempre é importante lembrarmos por que existem essas questões, por que existem todas estas questões que a Torá nos outorga, né? Mas, a respeito da Neshama, o ser humano, o homem, sobretudo o homem, né? Ele recebe de dois grandes pilares, como estava falando hoje, a respeito de dois grandes pilares da nossa comunidade, o pai do Minyan e a mãe da comunidade. Do pai, nós aprendemos e recebemos ensino, né? Ensino prático, coisas da vida, né? Ou seja, como você deve andar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, com que você deve se juntar, com que você não pode se juntar, que substâncias você pode consumir, que substâncias você não pode consumir. A maior parte desses conhecimentos na nossa cultura deveria ser otorgado pelo pai, né? De qualquer dos jeitos certos, né? Às vezes não acontece assim, mas deveria ser o papel do pai ensinar isso. Da mãe, nós herdamos coisas, né? Herdamos coisas e herdamos condutas, né? O pai, ele ensina, mas não necessariamente esse ensino nós vamos a tomar a decisão de ficar cuidando desse ensino. Muitos filhos esquecem dos ensinamentos do pai, mas a mãe não tem como, porque a mãe ela herda, ela dá como uma questão genética. É uma coisa que nós não podemos apagar da nossa mente, não podemos apagar da nossa alma, não podemos apagar do nosso corpo os costumes que nós aprendemos da nossa mãe em casa, né? Por isso é que se vê o seguinte em todas as porções da Torá, especificamente neste Sefer Bereshit, né? Eu sempre faço ênfase de que Abraham, ele representa o atributo de Hashem da misericórdia. Depois temos Yitzhak, que representa o atributo contrário, que é a justiça, a rigorosidade, né? Que parece todo o contrário a Abraham, que é seu pai, né? Mas Sara representa a Geburah, representa a rigidez, representa a justiça, né? Cada vez que Sara via que alguma coisa estava errado, o que ela fazia? Corrigia de imediato. Gostando ou não gostando, ela ia corrigir. Não tinha cinza, era branco e preto, está certo ou está errado, né? E de aí é que Yitzhak herda esse atributo de Sara, o atributo da justiça. Mesmo caso acontece com Jacob. Jacob representa o atributo do sagrado de Tiferet, que é a harmonia. Por quê? Porque ele consegue harmonizar entre a extrema misericórdia, a extrema benignidade e a extrema rigorosidade, a extrema justiça, né? Entre Hesed e Geburah temos Tiferet, né? Mas se Yitzhak representa a Geburah, a forma mais extrema de justiça, de onde Jacob tirou o Tiferet, de onde Jacob tirou a harmonia? A tirou
de Rivka, da sua mãe, que sabia discernir que as coisas também não eram só preto e branco, que existiam cinza, né? Que está bem, Esav era o primogênito, Esav tinha capacidades, Esav era inteligente, Esav era forte, mas nem sempre se precisa de um líder forte, nem sempre se precisa de um líder caçador, nem sempre se precisa de um homem grande, né? Às vezes se precisa olhar e fazer um balanço. E Rivka tinha capacidade de enxergar esse balanço e por isso convenceu a Jacob de ir aonde seu pai e receber ele a berachá do Bechor, a bênção do primogênito, né? Então Jacob aprendeu da sua mãe isso e por isso ele conseguiu corrigir. O meu pai ele me falava assim: Jacob ele teve o papel de corrigir a seu pai e a seu filho em duas oportunidades. A seu pai Yitzhak, quando ele foi abençoar a Esav, Jacob falou: não, é o primogênito e o primogênito sou eu, né? Então ele já corrigiu seu pai Yitzhak. E teve a oportunidade de corrigir a seu filho Yosef, porque ele colocou as mãos cruzadas e Yosef foi fazer o quê? A tentar arrumar o que ele sentia que era a organização, a questão natural do mundo, como o Jacob estava falando agora, né? A ordem natural do mundo. Yosef tentou fazer que a ordem natural do mundo funcionasse e Jacob falou: não, Hashem não quer isso, porque Jacob tinha balanço. E ele sabia que às vezes as coisas não são tão simples como as conseguimos enxergar na nossa frente, né? Então, a Neshama, essa alma que nós temos, nós herdamos de quem? Da nossa mãe, é que nos ensina a cultivar essa Neshama, né? Então, esse é o meu primeiro comentário a respeito desta porção da Parashat de Vayetze. O meu segundo comentário a respeito desta porção da Parashat de Vayetze é o seguinte, né? Que também foi um tema que o Jacob tratou, ou seja, ele explicou, né, a respeito de Rachel e Lea, né? Rachel e Lea, né? Primeiro, precisamos entender o que viu Jacob, o que enxergou Jacob que o fez se apaixonar essa forma tão extraordinária de Rachel, né? E os sábios nos explicam, como está escrito na Torá, que quando Jacob viu Rachel, né, ele tomou uma força sobrenatural e ergueu a pedra, né, que precisavam se juntar 12 pastores para tirar aquela pedra. Ele tomou essa força sobrenatural e ele mesmo tirou a pedra, né? Depois, quando ela se aproximou, diz que ele a beijou e chorou, ergueu a sua voz e chorou, né? Então eu sempre faço este comentário porque precisamos entender isto, né? Porque depois a própria pessoa fala que Rachel era bonita, que Rachel tinha um porte muito belo, né? Mas os sábios nos explicam no Midrash que realmente o que aconteceu com Jacob, né? Que sempre falo, quem chora quando vê uma mulher bonita? Ninguém chora, todo mundo fica assombrado, mas ninguém chora. Então, o que viu Jacob, né? Os sábios nos ensinam que quando Rivka falou para Jacob que ele precisava ir embora, né, para Padan Aram e procurar uma mulher lá, Rivka falou para ele que ia ter um sinal e que ele ia saber com quem ele precisava se juntar, né, por aquele sinal, né? Só que ninguém sabia qual que era o sinal. Quando Jacob chegou a Padan Aram e se encontrou com Rachel, os sábios nos ensinam no Midrash que Rachel era a viva imagem da sua mãe Rivka, né? E por isso ele chorou, porque ele se sentiu mais próximo da casa que ele tinha se afastado, ele se sentiu mais próximo daquela casa nesse momento. Claro, esse é um comentário dos sábios, não está dentro da Torá escrita, né? Mas é uma das possibilidades que nos deixa os comentários dos sábios para entender esta questão. Mas, contudo, né, eu queria fazer uma comparação com duas parashot. A parashá de Vayetze, que significa Isaiu, né? E a parashá, uma das últimas porções da Torá, que é a porção de Kitetse, quando saíres, né? Então as duas falam a respeito do mesmo verbo, de sair, né? Vayetze, eu vou precisar que o meu mestre Mário, ele deixe preparado ali na página 566. 566 do Humash, temos o capítulo 21 de Devarim, versículo 10 e 11.
ele vai ler para nós na sequência, né? Mas primeiro eu preciso ler este capítulo 29 de Bereshit. Gênesis, capítulo 29, versículo 17, diz assim: E os olhos de Lea eram ternos, e Rachel era formosa de porte e formosa de semblante. Em hebraico fala assim. ולבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ברחל הייתה יפת תואר. יפת תואר. Lembre dessa palavra aqui, יפת תואר, né? Agora eu vou permitir o meu mestre Moshe para ler o capítulo 21, versículo 10 e 11 de Devarim. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos e os entregar ao Eterno, teu Deus, em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, a desejares e a tomares para ti por mulher. Isso, exatamente, né? Então, no hebraico... Não, está ali mesmo, no versículo 11 diz assim, né? E vires entre os cativos uma mulher formosa, né? Em hebraico diz assim, Begaita bashivia eshet yefat toar, né? É a mesma palavra no hebraico, eshet yefat toar, né? Uma mulher de porte formosa, de formosa de porte, né? Então, nós temos um poema no judaísmo que lemos a cada Shabbat. Em Kabbalat Shabbat, nós temos um poema que lemos em Kabbalat Shabbat que é Eshet Chayil, né? A mulher valorosa, a mulher virtuosa. Um dos últimos versículos desse Eshet Chayil fala assim: Sheker Hashem be'evel hayofi, isha yirat Hashem it italah, né? Falsa a beleza e vã a formosura, pois a mulher que serve a Hashem, ela é a digna de louvor, né? Então, Jacob, ele está saindo de Israel, do que era Eretz Canaã, né, que era o que ele conhecia, para Padam Aram, só que ele precisava ser treinado no mundo, né? O próprio Benjamim Saitun começou a sua explanação da porção da Parashá de hoje falando que Jacob era um homem que permanecia onde? Nas tendas. Mas fazendo o que nas tendas? Estudando. E quantos de nós já estudamos na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, os que estudaram na faculdade, quantos anos passa a pessoa estudando? Mas quando vai no serviço mesmo, quando faz o primeiro estágio, se encontra com aquilo que ele estava estudando? Sim, mas não é tão assim como a gente se imaginava quando estávamos estudando, que funciona a vida real, que funciona o trabalho na vida real, né? Então, Jacob, ele estudou muito, mas ele precisava fazer o quê? Precisava de um estágio, precisava de começar a aplicar todos aqueles conhecimentos que ele teve em Eretz Israel, colocá-los em prática, né? Então, teve muitas coisas que Jacob ele teve que trabalhar, né? Como essa questão da visão, de que o próprio Jacob falava, Rachel era bonita, e ele deu prioridade a Rachel, e o próprio Sagrado reclama disso, fala aqui no capítulo 29, versículo 30, página 82 diz, e conheceu também a Rachel, e amou também a Rachel mais que a Leia, e sirviu com ela ainda outros 7 anos, e viu Hashem, que era desprezada Leia, e abriu a sua matriz, e Rachel era estéril, né? Então Hashem vê essas condutas. Hashem vê quando somos imparciales, ou quando estamos parcializados, né? Então não podemos ser parcializados. A própria Torá nos fala na porção de Shoftim que não podemos ter peças falsas, ou seja, umas mais pesadas que outros, né? Não podemos enganar as demais pessoas, também não podemos enganar a nós mesmos. Não podemos ter 2 pesos para diferentes situações, né? Então precisamos tomar o exemplo do nosso pai Jacob e falar: não posso ter essa mesma conduta.
Contudo, Jacob entendeu no futuro o que ele precisava fazer e por que aconteceram todas as coisas, né? Por isso foi que o próprio Jacob, né, que está aqui na mesa, desculpa que é meio estranho ter que falar do nosso pai Jacob Avinu e ter o Jacob aqui também na mesa, né? Então, o Jacob aqui da mesa, né, o nosso mestre aqui, Jacob, ele falou que quem foi descansar com Jacob, o nosso pai Jacob Avinu, em Macpelá, Rachel ou Lea? Lea, né? Então, Jacob entendeu que o papel de Lea era importante. E no final das contas, ele entendeu quem deveria receber aquele mérito, né? Mais do que nós enxergarmos com os nossos olhos. Por isso, tentei começar a minha explanação falando a respeito da alma, né? Porque os olhos de Jacob viram Rachel, mas a alma de Jacob precisava entender que era Lea, né? Com isso, eu vou finalizar a minha participação. Los sabios también falan que los olhos de Lea eran así porque ella lloraba, clamaba a Hashem porque ella no quería ser la esposa de Saúl y ella era la que era asignada para el primogénito. Entonces Labán por eso entregó a ella de primero a Jacob. É isso, exatamente, é isso mesmo. Ela estava destinada a ser esposa de Yaakov, de Esav, exatamente. Bom, se não temos mais comentários, vamos fazer então o nosso Kiddush de Shabbat e convidando a todos para que às 6h20, né? 6h20 estaremos de volta aqui. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade então de estarmos juntos nesses dias de Shabbat, na porção da Parashá de Vayetze. Então, mais uma vez, reforçar o lembrete do Benjamin Zaitum. Estaremos voltando a partir das 18h20. Às 18h20 teremos o nosso serviço de Havdalah, a cerimônia de Havdalah, junto com o Arvit de Motzei Shabbat, o Arvit da saída de Shabbat. Quem quiser acompanhar o Kiddush no Sidur, né? Pode encontrar o Kiddush para o serviço da manhã do Shabbat na página 306. Quem quiser acompanhar no Sidur, pode acompanhar na página 306 do Sidur. Lembrar também a você que nos acompanha de casa a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ser avisado quando entrarmos ao vivo em qualquer das nossas transmissões durante a semana. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד חי ששת ימים עשה השם את השמיים
Hashem, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei beri agefim. Amém. Lechaim, a vida.